Olá, meu nome é Giovana e hoje, no Momento Saúde da Mulher, recebemos uma convidada especial para falar de um tema que traz muitas dúvidas e impactos importantes ao longo da vida feminina: as repercussões da Síndrome dos Ovários Policísticos nas diferentes fases da vida da mulher. Nossa convidada é a professora doutora Rosana Maria dos Reis, professora associada e livre docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, coordenadora de um projeto temático da FAPESP sobre mecanismos genéticos da SOP. Atua principalmente nas áreas de reprodução humana, infertilidade e ginecologia da infância e adolescência. Atualmente, também é presidente da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia da Infância e Adolescente da FEBRASGO e é coordenadora do Centro Integrado de Síndrome do Ovário Policístico de Ribeirão Preto. Professora, é uma honra recebê-la. Prazer é todo meu, Giovana, estar aqui com você. Bom, para começar nossa conversa, eu queria perguntar um pouquinho sobre o que é a SOP e por que é tão importante falarmos sobre ela em todas as fases da vida da mulher. Excelente pergunta. Olha, a síndrome dos ovários policísticos, que a gente chama assim, né, de uma maneira abreviada de SOP, né, ela é uma irregularidade menstrual que está presente na vida da mulher durante todo aquele período, desde a primeira menstruação até ela entrar na época da menopausa. Então, ela é importante, primeiro porque ela é muito prevalente, né? Então, a gente tem aí descrito até cerca de 20% das mulheres nessa fase de vida que a gente chama de reprodutiva, apresentando essa síndrome. E ela é importante também porque ela causa uma irregularidade na menstruação. Então, as mulheres passam a não menstruar todos os meses, elas menstruam às vezes um mês sim, um mês não, às vezes 2, 3 vezes ao ano, até às vezes fica um ano sem menstruar. Então isso acaba causando um incômodo muito grande. Isso vem desde a primeira menstruação, acompanha as mulheres durante todo esse período, né, que ela deveria menstruar regularmente. E assim, o interessante dessa síndrome é que essa irregularidade menstrual, ela vem acompanhada de manifestação de excesso de hormônios masculinos, androgênios. Então, ela passa a ter muita acne, pelos em lugares onde as mulheres não têm, por exemplo, no buço, no mento, na região do abdômen. Então, isso incomoda muito a mulher, ela acaba sendo assim uma doença estigmatizante, né? Porque ela não menstrua direito e acaba tendo manifestação de hiperandrogenismo, né? E isso, como ela não menstrua todo mês, ela às vezes tem dificuldade para engravidar. Então, por isso que é importante a gente abordar essa doença, porque ela vai acompanhar a mulher em todas as suas fases, diferentes fases da vida, né? Uhum, entendi. Então é uma doença muito importante mesmo, muito interessante. Eu queria saber também quais seriam os principais critérios para o diagnóstico da SOP e quais os mitos que ainda cercam essa questão, essa condição. Olha, para o diagnóstico, né, como eu até já comentei, assim, que a característica da síndrome, né, que é a mulher que não menstrua todos os meses, então ela tem uma irregularidade menstrual. Isso atrapalha até para quem não quer engravidar, porque não sabe se de repente está grávida, porque atrasou a menstruação, ou quando ela quer engravidar e não consegue, né? Porque não ovula todo mês, por isso que ela não menstrua todo mês, e isso dificulta ela engravidar. Então, assim, é irregularidade menstrual desde o início da primeira menstruação, acompanhada, na maioria das vezes, dessas manifestações de acne, pele oleosa, pelos em regiões onde as mulheres costumam não ter, às vezes até queda de cabelos, né? Então, são as manifestações mais comuns e também os ovários dessas mulheres, né, que é onde produz os hormônios femininos, eles podem ter um aspecto morfológico de ovários aumentados. A gente chama isso de policístico na imagem do ultrassom. Então, por isso da denominação, né, síndrome dos ovários policísticos. Então, a gente precisa ter, assim, 2 desses 3 critérios: irregularidade menstrual, manifestação de hiperandrogenismo ou ovário policístico ao ultrassom. Então, 2 desses 3 critérios fecham o diagnóstico da síndrome. O que é um mito, né, da síndrome? Achar que toda mulher que tem no ultrassom um cisto, que ela tem síndrome dos ovários policísticos, né? Ou se ela tem mais de um cisto. E não é, você precisa ter um critério clínico
da irregularidade menstrual ou da manifestação de hiperandrogenismo, né, que mostra que esses hormônios estão trazendo umas repercussões para essas mulheres, associado ou não ao achado de morfologia ovariana no ultrassom policística, né? Então, ter um cisto no ovário não quer dizer que tenha síndrome, tá? Você precisa de ter esses critérios bem estabelecidos. Entendi. Então significa que o achado da imagem não necessariamente significa a síndrome, tem que ter as repercussões clínicas. Exato. Você pode ter mulheres que têm ovários aumentados de tamanho, vários cistinhos, né, que você dá esse aspecto policístico no ovário, mas se ela não tem regularidade menstrual ou manifestação de hiperandrogenismo, ela não tem a síndrome. A síndrome você precisa ter pelo menos 2 desses 3 critérios. Entendi. Perfeito. Bom, professora, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a síndrome do ovário policístico na adolescência. Como que a SOP costuma se manifestar na adolescência e quais são os principais desafios nessa fase? E realmente, SOP na adolescência é um desafio. Sabe por quê? Porque toda mulher, nos primeiros anos após a primeira menstruação, pode ter irregularidade menstrual, porque assim, os hormônios estão assim começando a funcionar de uma maneira bem sincrônica. E no começo isso pode não acontecer de imediato. Geralmente nos 2 primeiros anos é muito comum ter uma irregularidade menstrual. Então aí já pensa, olha, as meninas têm uma irregularidade menstrual na adolescência, que pode ser fisiológico. Tem acne ou uma discreta manifestação de pilificação aumentada, que também pode acontecer na adolescência, porque os ovários estão começando a produzir os hormônios. Então, eu costumo dizer que é uma inauguração dos receptores aos hormônios, né, femininos e masculinos. Então, às vezes, aparece uma espinha no rosto, a pele fica mais oleosa, o cabelo também. Então, isso pode se confundir, né, porque isso é comum acontecer numa adolescência. Então, nos primeiros 2 anos após a primeira menstruação, a gente nunca fecha o diagnóstico da síndrome, porque ela pode ter irregularidade menstrual transitória e ela pode ter alguma manifestação de acne, pele oleosa, ou mesmo de pilificação aumentada nessa faixa etária. Mas depois de 2 anos, tende a ter ciclo menstrual regular. Então, se você mantém após 2 anos irregularidade menstrual, acompanhada de uma manifestação de hormônio masculino em excesso, aí sim com aumento de pelos ou muita acne, aí essa dupla a gente suspeita fortemente da síndrome dos ovários policísticos. Agora, se você não tiver um ou o outro, você pode ficar assim, a gente chama de síndrome de ovário policístico like, né? Você pode dar toda a atenção que a gente precisa dar para esse caso, tratar a irregularidade menstrual, tratar a manifestação de hiperandrogenismo, mas a gente ainda não fecha o diagnóstico. Aí a gente aguarda passar o período da adolescência. Então, a literatura fala, aguarda até 8 anos após a primeira menstruação, que vai acabar sendo o período da adolescência, para depois você usar o critério ultrassonográfico para confirmar se você vai acabar tendo realmente esses critérios. Pelo menos 2 desses 3, tá? Entendi. E, professora, eu queria saber um pouquinho também sobre o impacto que tem nas adolescentes dessa idade, principalmente por mais que não possa se afirmar a síndrome, na autoestima, na saúde mental dela, se algo acontece de ter algum fenótipo nesse sentido. Isso pode impactar, sim, não só no adolescente, quanto na mulher adulta. Porque, veja, essas mulheres, elas tendem, primeiro, a ter essa menstruação regular que incomoda as mulheres. Outro é essa manifestação de excesso de hormônio androgênio, acne, pele oleosa, espinhas e queda de cabelo, são todos sintomas muito incomodativos. Outro problema é que as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas têm assim, mais facilidade para ter obesidade. Então, se ela não tiver assim, hábitos de vida saudáveis, tanto alimentares quanto de atividade física, ela tem mais facilidade para ganhar peso. Então, a obesidade, ela está presente aí em cerca de, a literatura fala, 60% a 70% das mulheres. E é o que a gente vê no nosso dia a dia, aqui no nosso centro, no nosso serviço. Então, acaba sendo uma doença assim
que impacta na qualidade de vida dela, né? Então ela é mais obesa, ela tem mais pilificação, isso pode interferir aí na imagem corporal dela, na autoestima. E se ela ainda quer engravidar e não está ovulando e tem dificuldade para engravidar, aí ela fica mais incomodada ainda. Então, assim, as repercussões dessa anovulação com essa manifestação de hiperandrogenismo, ela pode interferir, vai muito além só da irregularidade menstrual, do aspecto cosmetológico, né, assim, da imagem, mas pode ser também um comprometimento psíquico, né? Ela pode ter mais depressão, ela pode ter uma autoimagem comprometida. Então isso pega muito no adolescente, né? Uhum. Então a gente precisa estar atenta a isso, né? E tentar evitar todas essas manifestações importantes. Entendi. E acho que a senhora já comentou um pouquinho, mas sobre a SOP na idade reprodutiva. Quais são as principais repercussões para as mulheres nessa idade reprodutiva? A principal delas é quando elas querem engravidar e não conseguem, né? Porque como elas não menstruam todo mês, quer dizer que elas não estão ovulando todo mês. Então, o que mais incomoda as mulheres, assim, diria que a principal queixa é a dificuldade de engravidar, porque elas não ovulam todos os meses. E a outra também é essa manifestação de hiperandrogenismo. A acne, a pilificação, interfere muito com a autoimagem dessas mulheres. Mas também tem outro problema que a gente fala que está atrás dos bastidores, né? Então, porque a SOP não é só uma doença ginecológica que leva à irregularidade menstrual e que leva a essa manifestação de hiperandrogenismo. Ela também tem comprometimentos metabólicos, né? Porque o início dessa doença está relacionado ao metabolismo da glicose e da insulina, principalmente da insulina. Essas mulheres têm uma resistência do receptor à ação da insulina e que faz com que elas tenham assim mais facilidade para desenvolver diabetes na vida adulta. Essas mulheres têm 3 vezes mais chance de apresentar diabetes, né? E antecipa algumas décadas. Então, não vai ser aquela diabetes que aparece lá depois dos 50 anos na SOP, isso pode antecipar 1 ou 2 décadas, né? Então, isso é um problema. E essa resistência à insulina também tem outras complicações metabólicas. Ela favorece a hipertensão, ela favorece a aterosclerose, a obesidade que está associada pode levar a também alteração do metabolismo da glicose, do lipídio, perdão. Então, vejam, essas mulheres acabam tendo alterações metabólicas da glicose, do lipídio, da pressão arterial associada à obesidade, que favorecem a doenças cardiovasculares, né? Então, esse é um dos principais problemas. Então, é uma doença, veja, prevalente, como a gente falou, pode atingir até 20% das mulheres, atinge mulheres desde a adolescência, e essas alterações metabólicas que vão estar presentes aí desde o início da vida reprodutiva, durante toda a vida reprodutiva da mulher, vai acabar trazendo mais consequências, né? Então, elas são mais de risco para essas complicações metabólicas. Então, a gente não pode esquecer de olhá-la só como uma queixa de uma irregularidade menstrual, um problema, né, assim, físico por causa dessa acne, pele oleosa ou dificuldade de engravidar, isso vai além, né? Então a gente precisa estar atenta para evitar essas complicações metabólicas. Entendi. Então, é uma doença muito importante que não interfere apenas na questão reprodutiva da mulher, interfere na saúde mental por conta dos aspectos físicos. Isso. Vai interferir também, inclusive, em repercussões sistêmicas, né? Como a senhora falou. Favorece, então, elas têm mais risco de doença cardiovascular. E tem outro problema ainda. O fato dessas mulheres, vejam, como elas não menstruam todo mês, elas não ovulam todos os meses, então elas acabam tendo também uma alteração hormonal num equilíbrio dos estrogênios e progesteronas, que são hormônios femininos que são produzidos todos os meses no ciclo menstrual. Então elas acabam, como elas não ovulam, elas não produzem quase progesterona. Elas têm só um predomínio de estrogênio sem o efeito da progesterona. Isso faz com que
o útero das mulheres, né, aquela camadinha de dentro do útero que é o endométrio, ele acaba não descamando todo mês, que é a menstruação, não tendo tanta ação da progesterona, tem um predomínio só do estrogênio. Então, lá naquele período perimenopausa, essas mulheres têm mais risco de uma alteração nessa camadinha de dentro do útero, do endométrio, que favorece a elas terem mais câncer de endométrio. Então, o único câncer que é assim mais prevalente nas mulheres com síndrome de ovário policístico é o de endométrio. Então, veja, é uma doença que a gente não pode negligenciar, né? Então, não é só não menstruar todos os meses, não é só trazer dificuldade até no controle de anticoncepção, porque ela não vai poder usar um método que nem é um bom método, né? Evitar o período fértil para ter relação, ou não é só dificuldade para engravidar, não é só os aspectos, né, relacionados ao excesso de androgênio, são as alterações metabólicas que aumentam o risco de doença cardiovascular e também são essas alterações no endométrio que favorecem o câncer de endométrio. Então, se a gente não fizer nada, a tendência natural é que ela tenha essas mais complicações, inclusive se tornem mulheres de risco para câncer de endométrio, né? Então, é muito importante se preocupar com as repercussões a longo prazo. Sim, ao longo prazo. Então, por isso que a gente tem que estar atenta a essas mulheres, às suas queixas, né? Não negligenciar. E também o fato dessas mulheres terem muita facilidade de ganhar peso. Veja, a obesidade é uma doença crônica, né, que também tem um monte de repercussões metabólicas, dislipidemia, né, alteração para o metabolismo da glicose, favorece quadros de aterosclerose. Então, a gente precisa, quando se soma a síndrome, que tem a resistência insulínica na sua base, mais a obesidade, que tem mais uma carga de problemas metabólicos, juntar, né, a fome com a vontade de comer. Então, assim, você vai ter mais complicações. Então, a gente tem que fazer de tudo para essas mulheres, para que elas não ganhem peso, né, que elas tenham essa consciência de que elas já têm aí um favorecimento para algumas complicações, então ela não deve se tornar obesa, ela tem que evitar ganhar peso, né? Então, para isso, ela precisa ter hábitos de vida saudáveis, ela precisa fazer atividade física regularmente, ela precisa ter uma dieta de qualidade, equilibrada, né? Aquilo que todo mundo sabe, né? Que precisa um prato colorido com legumes, pouco carboidrato, né? Ingerir também proteínas para ter mais saciedade, não comer demais. E a atividade física. Se ela faz essas duas coisas, ela vai evitar ter obesidade e vai evitar agravar essas tendências todas que a síndrome já tem. E aí sim a gente só vai cuidar daquelas coisas pontuais, né? Quando ela não quiser engravidar, vamos evitar, então, regularizar esse ciclo menstrual dela com um método contraceptivo, né? Ou, se ela não quiser menstruar mesmo, usar um contraceptivo que ela não menstrue. Vamos tratar essa manifestação de hiperandrogenismo com medicamentos especiais, né, para evitar a ação dos androgênios, para que ela fique com uma pele bonita, que ela não tenha aumento de peso. E quando ela quiser engravidar, a gente vai ter que ajudá-la a ovular, às vezes usando medicamento específico para induzir ovulação. Então, a gente precisa tratar de uma maneira geral, com hábitos de vida saudáveis e os tratamentos específicos de acordo com o que está acometendo essas mulheres, né, naquela faixa etária de vida delas. Tem a faixa etária também do climatério, né? Então, daquelas pacientes na pós-menopausa, onde elas são de mais risco para essas complicações metabólicas, principalmente se ela negligenciou esses cuidados durante a vida reprodutiva. Então, a gente tem que estar atento que ela vai poder ter mais hipertensão, ela pode ter mais, né, doença coronariana, e sem falar da obesidade. Então, a gente tem que estar atenta a isso, né? Entendi. Então, é um tratamento que inclui o estilo de vida e Sim. pensar sempre a longo prazo e no acompanhamento. Exato. Estilo de vida é a primeira linha de tratamento. A modificação do estilo de vida vai ser para adolescente, vai ser para mulher que quer fazer anticoncepção, vai ser para mulher que quer engravidar, vai ser para aquela mulher que já está na perimenopausa. Então, o estilo de vida ajuda muito, porque não só não ganha peso, mas a atividade física
E uma dieta adequada até diminui a resistência insulínica, né? Então, diminui aquelas complicações, aqueles efeitos iniciais para levar todas essas complicações. Então, isso ela precisa. E depois disso, ela precisa, às vezes, usar uma droga que melhore a resistência insulínica, ela precisa usar os hormônios para bloquear a ovulação, para bloquear os androgênios ou induzir a ovulação, né? Então, o tratamento medicamentoso também faz muito parte, né, desse acompanhamento. Por isso que ela precisa procurar o seu ginecologista, né, ou seu médico de família, para que ela esteja sempre acompanhada, evitar que chegue aqueles quadros, né, de obesidade mórbida que vai complicar tudo, né, dificultar ela, inclusive para engravidar. Então a gente precisa ter esse olhar atento para evitar essas complicações. Então, além do estilo de vida, é muito importante o acompanhamento em todas as fases da saúde da mulher. Sim. Desde a adolescência até a fase reprodutiva e até após a menopausa. Sim, isso é sempre importante. Você sabe que recentemente a gente fez um levantamento com as alunas aqui da Liga, né, da Faculdade de Medicina, de Ginecologia, que a gente foi lá no nosso centro de ovário policísticos e comparamos aquelas meninas adolescentes que tinham um diagnóstico bem claro de síndrome de ovário policístico com aquelas mulheres adultas. E fomos avaliar a parte metabólica. E o que a gente pôde observar é que nas mulheres adultas a gente encontrou mais assim complicações como qualidade de vida mais comprometida. Então, veja, aquele efeito ao longo prazo, isso vai, né, interferindo. A gente observou também que essas mulheres tinham mais complicações metabólicas, elas já tinham mais hipertensão arterial. Então, veja, conforme vai passando o tempo, se você não toma cuidado, a tendência é você ter mais complicação metabólica, isso comprometendo a sua qualidade de vida. E tem estudos, né, que mostram, que a gente chama de estudos de meta-análise, que analisa vários estudos da literatura, que já mostrou que as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas têm 2,5 vezes mais depressão do que aquelas mulheres que não têm a síndrome, por causa dessas alterações todas que a gente comentou, né, da autoestima. A gente também tem estudo aqui feito pela nossa equipe de pesquisa, que mostrou que essas mulheres elas têm até uma alteração da autoimagem. Quando você pergunta para elas assim como elas se enxergam, você vê que elas se enxergam mais obesas do que elas realmente são, né? Então mostra que até a autoimagem delas está distorcida, né? E é assim, se elas têm mais obesidade, elas tendem a ter mais depressão. Se elas têm algum distúrbio, né, da função sexual, elas tendem a ter mais depressão. Então, tem esse lado, né, psicológico que a gente precisa estar muito atenta, né, conversar com nossas pacientes e tentar evitar que elas se sintam assim, né? Porque, assim, tudo tem conserto, né? Assim, a síndrome de ovário policístico, ela não vai desaparecer. Né? Então, ela não é como você ter, por exemplo, uma amidalite, que é uma bactéria que você usa um antibiótico e cura. Né? É uma doença crônica. Né? Ela nasceu com esse defeito no receptor de insulina. Quando ela estiver na vida reprodutiva, ela pode ter essas repercussões, todas que a gente comentou aqui, durante toda a sua vida reprodutiva, e pode ter as consequências disso. Então, e a gente sabe muito bem quais são, né, e como evitar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, assim, se a paciente pode ter uma vida super saudável, se ela estiver atenta a isso de ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, isso ela vai ajudar-se muito, né? Com isso ela vai ter uma boa autoestima e ela vai evitar bastante complicações. Entendi. E bom, professora, para a mensagem final, eu queria perguntar qual a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que vivem com SOP e que muitas vezes se sentem perdidas diante desse diagnóstico? Olha, que não se sintam perdidas, né? Então, assim, elas têm uma alteração, como várias outras doenças, né? E a gente vai precisar conviver com isso. Precisa, assim, ter ciência do que é isso e que pode ter facilidade para engravidar, que pode ter dificuldade para engravidar, mas que tudo isso, se você se cuidar bem, tiver um bom acompanhamento com o seu médico, né? Durante toda a sua vida reprodutiva, você vai estar sendo acompanhada, vai se detectar precocemente se tiver alguma alteração metabólica e fazer de tudo para reverter.
Elas engravidam, só tem dificuldade de ovular, é só corrigir a ovulação que elas engravidam. E assim, ela precisa de um acompanhamento. E outra coisa, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos que essa doença, síndrome de ovário policístico, ela é aquela doença que o médico não dá conta dela sozinha, né? Ele precisa de outros profissionais de saúde, né? Porque o nutricionista, ele vai assim saber orientar muito melhor que eu, médica, o que ela deve comer, né? O que diminui o pico de glicemia, quais são os alimentos mais saudáveis. Então, eu posso estar atenta a ela, cuidando para que ela não tenha as complicações, explicando para ela a importância dela estar sempre atenta com peso, tratando o hiperandrogenismo, as manifestações, ajudando ela a engravidar, ajudando ela a fazer uma boa anticoncepção, mas eu preciso do nutricionista para ajudá-la a ter um hábito de vida, de alimentar bem saudável. Eu preciso do educador físico, do fisioterapeuta para encontrar uma atividade física que ela goste bastante, porque qualquer atividade física é muito boa, ajuda a melhorar a resistência insulínica, então melhora todo o quadro, mas ela precisa fazer alguma coisa que ela goste, porque ela precisa fazer, né, de uma maneira contínua, então precisa ser uma coisa prazerosa. Então essa é uma doença que, se você tiver uma equipe multidisciplinar, né, principalmente o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, ou mesmo um psicólogo para ajudar quando há autoimagem. Eu posso acolher minha paciente e dizer, não, você é linda, você só está com uma acne, com um pelinho, né? Mas ela às vezes não se sente assim, né? Então, às vezes ela precisa de um acolhimento melhor com o especialista. Então, se você faz uma assim, abordagem dessas pacientes durante todas as diferentes fases da vida dela, que vão ser diferentes desafios, com uma equipe multidisciplinar, essa paciente vai ter uma vida super tranquila, né? Vai tirar de letra todos os desafios que a doença acaba impondo, né? Então, o segredo, eu acho que é conhecer as complicações, conhecer as repercussões, né, que a doença pode ter, e trabalhar em equipe, né? E quem vai ganhar certamente é a nossa paciente. Entendi. Muito obrigada, professora. Foi um prazer receber a senhora no nosso projeto. E espero que a senhora tenha gostado também. Eu gostei muito. Eu espero que a gente possa alcançar bastante mulheres, né? Porque, como eu disse, a prevalência é grande, então muitas que vão nos escutar vão se identificar com o que a gente falou aqui, né? E que a gente deseja que elas se cuidem bem e tenham uma vida muito saudável. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma questão que não foi discutida aqui, podem deixar nos comentários, não necessariamente sobre esse assunto. Se tiverem interesse em outros assuntos, podem deixar, que nós podemos falar em próximos episódios.